Olá pessoal, meu nome é Marcos Rutsatz, eu respondo pela direção médica da Promed e quero falar hoje um pouquinho sobre a importância dos exames de saúde ocupacional. Eu sei que para a maioria das empresas isso já é o dia a dia, mas eu faço questão de trazer um pouco aquilo que nós enxergamos a partir desses exames e que por vezes pode suscitar algum tipo de dúvida em relação tanto aos funcionários como para a própria empresa. Uma questão muito importante no exame admissional é que por vezes a gente observa que o candidato àquela vaga interpreta que o fato de externar a presença de uma doença poderia ensejar a inaptidão àquela vaga, o que não é bem assim. Quanto mais informações de saúde eu trouxer, melhor vai ser essa avaliação, mais fidedigno vai ser o resultado desse exame médico admissional. Não raramente a gente se depara com situações com as empresas onde a pessoa já era acometida de uma situação de saúde, ela não externou isso e passado um determinado tempo ela acaba ou precisando se afastar por aquela situação de saúde que não trouxe ou acaba por outros motivos necessitando uma avaliação complementar em razão dessa condição de saúde. Quando por vezes a gente se depara com a inaptidão num resultado de avaliação admissional ou até mesmo num exame periódico, o importante é lembrar que a inaptidão não visa negar uma oportunidade de emprego. A liberação para o trabalho significa que naquele momento nós não identificamos nenhuma condição clínica, seja ela de natureza física, de natureza mental, que possa comprometer o desempenho do trabalho. Já por outro lado, o exame médico demissional muitas vezes é o contrário, onde a gente por vezes se depara com uma supervalorização de queixas clínicas. O exercício que a gente precisa fazer é que eu vou sempre liberar com aptidão aquela pessoa que, se ao invés do demissional estivesse fazendo um exame médico admissional, ou seja, se ele está apto para sair, significa que ele estaria apto para ser admitido. No que diz respeito ao exame periódico, e no meu entendimento é o exame de saúde ocupacional mais importante que a gente tem, porque já existe uma relação de trabalho, é quando a gente consegue normalmente extrair o maior número possível de informações que por vezes foram omitidas por ocasião do exame médico admissional. E aqui eu quero fazer uma citação bastante pertinente para as empresas. Se um determinado trabalhador se afasta das atividades, seja a doença ou a situação que for, passado um determinado tempo, ele já se encontra recuperado, às vezes a gente percebe que as empresas, elas orientam o trabalhador para que ele espere até a avaliação pericial junto à autarquia previdenciária para que só depois possa retornar ao trabalho. E isso não está correto. O trabalhador, ele pode retornar ao trabalho mesmo antes de se submeter à avaliação médico-pericial por parte da autarquia previdenciária. Esse é um detalhe bem importante que eu faço questão de registrar, porque muitas vezes os trabalhadores esperam um período muito longo até a perícia, já podendo ter retornado ao trabalho antes e por vezes ainda correndo um risco de não ter reconhecido por parte da esfera previdenciária todo aquele tempo de afastamento. Um outro exame é o exame de mudança de riscos. Esse exame ele precisa ser considerado sempre que a atividade do funcionário ou da funcionária implicar alguma mudança de risco no ambiente de trabalho. Mudança de risco é diferente de mudança de cargo. É isso que eu queria passar de forma resumida a respeito dos exames de saúde ocupacional. Qualquer dúvida, vocês podem contar conosco para que a gente possa detalhar melhor esse assunto.